Fala, meus amigos! Temporada de balanços a todo vapor. Hoje nós vamos comentar aqui sobre o resultado do terceiro TRI da Engie. Então fica aqui comigo no próximo vídeo que eu vou explicar tudo sobre o resultado e também sobre a bonificação de ações que a empresa se comprometeu a fazer. Bom, de destaques aqui que a empresa trouxe para a gente é a parte do conjunto eólico da Serra, que foi 100% do avanço físico e já está em 88% da operação comercial. O conjunto fotovoltaico está em 99% de avanço físico e tem 25% das usinas em operação comercial e o resto em testes. Eles fizeram aqui a aquisição da usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão, com uma grande capacidade instalada total e também uma capacidade comercial com efeitos a partir de agosto de 2025, ou seja, já está em operação. E também foi aprovado o aumento social com emissão de novas ações distribuídas para os acionistas com a parte da bonificação. Com relação aos destaques financeiros, em resumo aqui, eles tiveram um aumento no segmento de geração, um aumento no segmento de transmissão, um decréscimo aqui com resultado de equivalência patrimonial da TAG, que é a transportadora de gás, uma depreciação e amortização da sua dívida bem significativa aqui em 83 milhões, um resultado financeiro inferior de 79 milhões e uma alíquota de CSLL e imposto de renda que ficou um pouquinho maior e teve aqui um impacto de 21 milhões. Agora a gente vai para o EBITDA ajustado, a gente consegue ver aqui que TRI versus TRI na comparação anual teve um acréscimo de 12,4% e quando a gente vai ver 9 meses frente aos 9 meses, a gente teve um acréscimo aqui de 6,4%. Quando vamos para o lucro líquido ajustado, dá para ver que teve um acréscimo aqui TRI versus TRI de 10%, e quando a gente for comparar aqui nos 9 meses de 24 com os 9 meses de 25, um decréscimo na casa de 9%, porém a gente tem que considerar aqui esses 900 milhões do ano anterior, que foram efeitos não recorrentes. Outra questão da Engie é o portfólio balanceado dos ativos, então eles têm aqui muitas usinas hidrelétricas, eles têm usinas complementares, solar, eólica, tem a parte de PCH também. Eles também estão investindo muito na parte de transmissão de energia elétrica e eles têm também uma representação de 17% na TAG, que é uma transportadora de gás que traz muito retorno aqui para o seu balanço. Além disso, eles estão diversificados em todo o Brasil, então aqui energia hidrelétrica em vários estados brasileiros, energia complementar também em vários estados, a parte de transmissão que está crescendo bastante e a parte da transmissão de gás que tem aqui bastante nessa região litorânea do Brasil. Outro ponto é o índice de disponibilidade dos ativos e eles destacam aqui uma excelência operacional nesses ativos de geração e de transmissão, que se formos comparar o terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 25, ela cresceu em todas as suas frentes. 8,5 pontos percentuais em hidrelétricas, 5,8 pontos percentuais em eólicas, 4,2 fotovoltaicas aqui da empresa e a parte de transmissão 0,3 pontos percentuais. Ou seja, a disponibilidade desses ativos está sempre muito alta, com porcentagens muito altas, o que é muito benéfico aqui para a geração de caixa e o resultado da empresa. Com relação à parte de corte da geração de energia elétrica, então se a gente for comparar aqui, em 2025, a empresa teve um corte de 24% da sua capacidade de geração, considerando solar e eólica, e se a gente for comparar frente ao ano de 2024, no mesmo período, era de apenas 15% aqui desse corte. Ou seja, isso é algo que pesa bastante no balanço da empresa, em virtude dela poder ter gerado mais energia do que de fato ela gerou por conta de um corte. Mas outra questão muito boa é a aquisição de duas usinas hidrelétricas, Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari, que tem aqui 612 megas de capacidade instalada e já estão produzindo retorno para a empresa. Quando a gente vai ver a parte do projeto deles, eles têm aqui um projeto eólico em implantação e você vai ver que a Engie está construindo muito, está com muitos projetos em andamento. Então esse daqui é um projeto eólico, um conjunto eólico que já está com avanço físico global em 100%, foi concluída a montagem e o comissionamento dos aerogeradores e só está aguardando a canetada da ANEEL para sua operação
comercial. Quando a gente vai ver a evolução do comissionamento das geradoras, teve aqui um ponto que teve um acréscimo, se a gente for comparar nesses tempos, e o total de investimento ficou na casa de 6 bilhões. Mais um projeto que a empresa está fazendo é o projeto fotovoltaico em implantação, que é o Açusol, espero ter falado esse nome aqui certo, que teve aqui um investimento de 3,3 bi, uma capacidade comercial de 230 megas, e teve início aqui no terceiro TRI de 2023 e já está também praticamente para implantação. Mas uma questão que a empresa está contratando muito e está investindo muito é na parte aqui dos projetos de transmissão. Então eles destacam aqui que tem um CAPEX que foi na faixa dos 2,6 bilhões e ele também já está praticamente aqui em operação. Eles planejam entrar aqui na RAP, ou seja, que já traga uma receita para a empresa no quarto TRI de 2025, está batendo na porta já, né? Bom, aqui nós temos mais um ponto de projeto de transmissão em implantação, que é o projeto Graúna, que será uma transmissora de energia, que vai pegar aqui vários estados brasileiros, e a gente consegue ver que esse projeto tem um CAPEX na faixa de 3 bilhões, e ele também vai trazer um ótimo incremento aqui por conta das sinergias operacionais com os ativos que a empresa tem no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Bom, em contexto geral, se a gente for ver aqui, o projeto de expansão da ENGIE é muito grande, então eles têm aqui vários projetos em construção, tanto na parte de geração, transmissão de energia, estão desenvolvendo outros projetos, conjuntos eólicos, conjuntos fotovoltaicos, em vários estados aqui do país, e a gente consegue ver que a empresa não está parada nesse ponto. Quando a gente vai para a performance financeira, eles colocam aqui que a performance está resiliente, porém, eu acho que esses números aqui entregam um pouco, né, contrariam um pouco o que está sendo afirmado aqui, porque o ROI da empresa está caindo ano após ano e o ROIC também está caindo ano após ano. Porém, eu acho que tem uma explicação nesse ponto aqui. Eu acho que a dívida de fato está pesando, porque o seu retorno, ou seja, o seu ROI e também o seu ROIC caem na medida que a sua dívida aumenta. E se a gente for comparar aqui, a empresa está no seu patamar de dívida mais elevado em praticamente toda a sua história. Outro ponto que eles colocam aqui no balanço, de 2016 para cá, eles tiveram investimento na faixa dos 38 bilhões, uma entrada nas linhas de transmissão, uma capacidade instalada própria que cresceu um total de 36%, e quando a gente vai comparar, em 2016 a empresa era praticamente a parte de geração e transmissão, já em 2024 teve uma mudança aqui, já ficou mais diversificada, e em 2025 a gente consegue ver aqui que 75% vem de geração de energia elétrica e trading, e depois vem transmissão, seguido por transporte de gás pela TAG. Já com relação à política de dividendos da empresa, a gente consegue ver aqui que a empresa está pagando um patamar de dividendo na faixa dos 55% de payout, e antes ela pagava 100%, então o pessoal está reclamando muito dessa questão aqui de não estar pagando tanto dividendo, porém, se você considerar que ela está pagando 55% de dividendo e está chegando na faixa dos 5% ou 6%, se você for multiplicar esse ponto pelo payout de 100%, ela seria uma grande pagadora, o que de fato não é tudo ruim, porque ela está com uma dívida bem alta, então eu até prefiro que ela pague pouco dividendo aqui nesse ponto. Depois que a dívida dela se reestruturar, se ela conseguir voltar a ter um patamar de dívida controlado, aí sim ela pode voltar a pagar 100% do payout, que daria em torno de 10 a 12% de dividend yield. Bom, por fim, vamos falar da bonificação. O que é essa parte da bonificação? Ela está com datacom para dia 26/11/2025. O crédito para você receber essas ações será no dia 1/12/2025 e a proporção será de 40%, ou seja, para cada 10 ações que você tiver, você vai ganhar 4 novas ações da ENGIE. E o que isso significa aqui na prática? Na prática, é como se você recebesse um dividendo e você reinvestisse na própria empresa, na própria companhia. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal, que assista aqui os outros vídeos e que deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse balanço da ENGIE. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.